Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar do projeto em defesa do oceano, dinamizado pela equipa do Estudo em Casa, agora em forma web. O meu nome é Daniel Souza, sou aluno do 9º ano do agrupamento de escolas, Dom Dinis, em Quarteiro. Boa tarde, o meu nome é Joana Dan e sou aluna do 9º ano no mesmo agrupamento de escolas. Neste webinar, Agir pelo Oceano, temos convidados da Associação de... Durante a apresentação, podem colocar questões na caixa de mensagens QIA que está na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão respondidas pelas convidadas após a apresentação. Passo a palavra às nossas convidadas. Olá, boa tarde. Então, só para me apresentar assim rapidamente, eu sou a Kátia e trabalho em Educação na ANP-WWF, tal como a Joana disse. Rita. Olá, eu sou a Rita, boa tarde, obrigada por estarem aqui connosco hoje. Eu trabalho em oceanos na ANP-WWF, também com a Kátia, mas os meus assuntos são mais ligados com os oceanos. Então, a Kátia, gostava que me explicasse um bocadinho mais sobre o que é que são as alterações climáticas. Podes-me falar um bocadinho sobre isso, por favor? Claro que sim. Então, este tema é um tema que é falado muito, não é? Já ouvimos falar sobre isto nas notícias, em muitos sítios, mas as alterações climáticas é importante nós percebermos que são variações dos padrões meteorológicos da Terra, é algo que é normal na Terra e tem a ver, por exemplo, com a precipitação, com a temperatura, o nível médio da água do mar. Mas o que se passa neste momento, e por isso é que nós falamos tanto de alterações climáticas, é que desde a época da Revolução Industrial tivemos esta parte da indústria muito mais evoluída e foi necessário nós começarmos a utilizar mais recursos do planeta, não é? Existiu também um crescimento da população, o que levou a uma produção em massa, e o que está a acontecer neste momento é que nós temos um aquecimento muito acentuado da temperatura média global, e isso deveu-se também a esta questão da destruição dos habitats, que são extremamente importantes para nos ajudar no combate às alterações climáticas e também à elevada perda de biodiversidade que nós temos no nosso planeta. E é por isso que se fala tanto em alterações climáticas, tem a ver com este rápido crescimento do aquecimento. E sobre o aquecimento global, o que é que nos tens para dizer? Então, eu acho que este gráfico mostra muito bem aquilo que se está a passar neste momento. Nós temos tido um rápido, tal como eu estava a dizer, uma aceleração muito rápida do aquecimento, não é? E nós podemos ver desde o ano 1850 até 2018 que já alcançámos 1,5 graus a mais da temperatura média global, é algo que nós tentamos sempre que não aconteça, mas isto pode ter também alguns impactos, e um deles, principalmente no nosso país, na Zona Sul, uma vez nós também pertencemos ao Mediterrâneo, é esta questão da seca e da escassez hídrica. Só para eu explicar aqui muito rapidamente, a seca é um fenómeno natural, ok? E a escassez hídrica é algo que é mais da nossa responsabilidade e tem a ver com a forma como nós gerimos a água, que não fazemos geralmente uma gestão preventiva e vai levar então à escassez hídrica, que é aquilo que depois nós precisamos, todos os seres vivos precisam, não é, para sobreviver. Para além da seca e escassez, este aquecimento global também pode levar a outros eventos extremos. Ok, então quer dizer que estas alterações climáticas têm impactos. Claro que sim. Por exemplo, um dos impactos que nós falamos muito e que são mais notórios na comunidade científica, vocês veem aqui esta questão do degelo, não é? E o degelo vai ter impacto, nós falamos sempre do urso polar, é assim uma espécie emblemática, é mais fácil as pessoas conseguirem se ligar a estas espécies que são assim mais emblemáticas. O degelo, para além de provocar algumas alterações físico-químicas no oceano, porque estamos a misturar água doce com água salgada, não é? Portanto vão haver aqui algumas alterações muito dinâmicas. Estamos ainda a libertar o carbono que estava retido aqui no gelo, ou seja, ainda estamos a agravar mais a questão das alterações climáticas e estamos a ter perda de habitat e de biodiversidade. O urso polar, por exemplo, é uma das espécies que nós falamos mais exatamente por isto. De certeza que já viram algumas imagens do urso a tentar deslocar-se e o gelo a quebrar-se e ele não conseguir movimentar-se mais, não é? Portanto, isto acaba por influenciar vários habitats da Terra de forma muito diferente. No caso do gelo, é aquilo que nós vemos aqui, neste gráfico. Ok, então falaste dos impactos das alterações climáticas na natureza e as pessoas também sofrem com estes impactos? Claro que sim. Nós muitas vezes quando
quando falamos dos impactos, pensamos na biodiversidade e temos tendência a não nos colocarmos dentro da biodiversidade. E nós fazemos parte da biodiversidade, temos que nos lembrar disso. Eu não sei se estou a conseguir ver a imagem da água, do nível médio da água a subir, não sei se conseguem ver, mas ele está a subir e desde 1880 até 2017, que é aquilo que nós vemos neste gráfico, já o nível médio da água do mar já aumentou em cerca de 23 centímetros. Okay? Para além disso, este nível médio da água do mar vai ter impactos, vai causar eventos extremos. Os eventos extremos têm impactos para nós. Quando nós pensamos em refugiados, normalmente ligamos a questão dos refugiados a questões de guerra ou questões mais políticas, mas a verdade é que nós já temos evidências e já estudos sociológicos que demonstram isto, que existem muitos milhares de refugiados climáticos que se veem obrigados a ter de sair das suas terras exatamente por já não terem condições para a sua sobrevivência, seja isto por inundações e ficarem sem espaço para viver, seca extrema e não terem acesso à água. Isto também nos impacta muito a nós. Portanto, nós temos que olhar para a natureza como um todo e perceber que nós integramos a natureza e as consequências que vai ter para a biodiversidade, a forma como nós consumimos e a forma que nós tratamos a natureza, também vão ser consequências para nós. Ok, e agora falaste de coisas, falaste da natureza, falaste das pessoas, e o oceano, qual é que é o impacto que isto tem no oceano? Ok, então nós estamos aqui para agir pelo oceano, certo? Portanto, para percebermos como é que podemos ajudar o oceano também, eu digo que o oceano é assim um super-herói no combate às alterações climáticas, mas as alterações climáticas também têm impacto no oceano. Portanto, nós temos que perceber o que é que se está a passar no oceano primeiro, para depois o conseguirmos ajudar, digamos assim, para combatermos em conjunto estes impactos. Então, aquilo que se passa no oceano, muito resumidamente, já falámos do nível médio da água do mar, que tem vindo a subir. Por exemplo, quando olhamos para os recifes de corais, 50% nós já perdemos, cerca de 50% dos recifes de corais que existem, e prevê-se que em 2050 eles possam mesmo vir a desaparecer, se nós não fizermos nada para combater estas alterações climáticas. Temos a questão da acidificação dos oceanos, que está ligada ao pH. Se vocês experimentarem em casa, se tiverem uma concha e vinagre e tentarem pôr vinagre em cima da concha, vão ver que ela se começa a dissolver. Se nós tivermos um pH mais ácido, isto vai afetar todas as conchas e todos os componentes de cálcio e calcário que compõem os animais do oceano e a biodiversidade do oceano. Para além disso, também existe um impacto grande está associado à questão da pesca, porque nós já temos muitas populações de pescado sobreexploradas e, obviamente, que alterações climáticas, alterações no habitat das espécies, na temperatura, nas questões físico-químicas da água, também vão obrigar a que exista alguma migração destas espécies. Também, portanto, isso também terá impactos para nós. Eu agora queria só perguntar aqui à Rita, porque temos um sabias que para vos lançar. Rita, sabias que o quê relativamente às baleias? Então, nós temos estes animais muito bonitos e aos quais nenhum de nós é capaz de ficar indiferente, mas eles não são só apenas belos, mas realmente são aqui espécies que são chave para o equilíbrio dos nossos oceanos. É muito engraçado, nós até entre nós brincamos com isso, que até o cocó das baleias é importante para regular o equilíbrio dos oceanos. Se vocês a WWF tem esta infografia para explicar aqui um bocadinho a importância que as baleias têm para a saúde do planeta e que fala de como as suas fezes são importantes para servir de fertilizante para o fitoplâncton, que são as base da cadeia alimentar do oceano, a quantidade de carbono que as baleias conseguem captar e que acaba por ser quase equivalente a uma floresta. Portanto, imaginem, as baleias são quase florestas andantes que andam pelos oceanos, como depois todas as relações que têm com outras espécies e que são mesmo muito importantes para que o oceano exista como nós o conhecemos e para o qual precisamos também para sobreviver.
Obrigada, Rita. Acho fascinante e acho que temos de pensar então que habitats e espécies são extremamente importantes, não é? Mesmo até para a nossa própria sobrevivência. Então eu questiono o que é que nós podemos fazer. E aqui temos super heroínas da ANPWWF. Queres lançar uma questão ao grupo, Rita? O que é que achas? Acho ótima ideia. Eu gostava de que, se fosse possível, porem aqui no bate-papo habitats marinhos que vocês conhecem, que já viram em livros, que já aprenderam na escola, que já viram em documentários. Quais são os habitats marinhos que vocês conhecem? Para depois falarmos um bocadinho a seguir sobre isso. 2 minutos, para sermos assim para rápidos. Se quiserem aqui colocar no bate-papo, gostaríamos muito de saber então o que é que vocês sabem sobre isto. Vamos ver se a WWF está a trabalhar com alguns dos habitats que vocês identificam ou não. Vamos descobrir. Temos aqui recifes, oceano, mar, ok. Aquários. Os aquários são um ecossistema muito próprio. Apesar de serem artificiais, são um ecossistema muito próprio. Tem que ter o seu equilíbrio sempre. São muito interessantes para nós percebermos realmente como é que um ecossistema pode ser frágil, não é? Rio, o rio, o estuário, as zonas de estuário, não é? É onde começa o oceano, é no estuário. Pradarias. Ok, as rochas, pradarias do Rio Sado. Boa, eu acho que se calhar podemos aqui avançar, Rita. O que é que me dizes? Acho que sabem muito sobre o assunto. Boa. Então, Rita, primeira questão que eu tenho para ti. Como é que nós protegemos habitats e espécies? Porquê é que a biodiversidade marinha é importante? E quais são as principais ameaças? Ok, então a biodiversidade marinha, como vimos, só apenas com uma espécie como as baleias, que são chave realmente para manter aqui o equilíbrio dos oceanos. Realmente nós precisamos então de pensar que todos nós, as espécies, os habitats, fazemos parte desse equilíbrio. Essas ligações precisam de estar a funcionar, portanto serem funcionais, e que essas espécies existam num número não exagerado, portanto às vezes há espécies que são dominantes e depois acabam por tomar conta dos habitats, isso também pode ser prejudicial, mas que haja espaço e equilíbrio para todas coexistirem e comerem-se umas às outras, protegerem-se umas às outras, reproduzirem-se, etc. Portanto precisamos de que essa biodiversidade exista para assegurar então todas essas funções que são necessárias para que o oceano seja então saudável. Este fluxo de carbono que está aqui referido realmente é muito importante, porque é importante que exista, é necessário que exista, mas lá está, é necessário que exista numa quantidade que seja suficiente para manter o oceano saudável. Se existir a mais, vamos começar a ter as questões todas relacionadas com as alterações climáticas. Se existir a menos, também vai ter consequências negativas, por exemplo, como também vimos nas questões da acidificação, etc. Ameaças que nós temos, que são algumas das ameaças com que nós também trabalhamos diretamente, tem aqui a ver com a pesca e com a sobrepesca, como a Kátia já falou, tem a ver com o facto de haverem já muitas espécies que são exploradas que já estão em números pequenos, de tal forma que até a sua exploração acaba por não ser possível, o que é bastante preocupante, e isso depois causa desequilíbrios noutros lados, e a questão, obviamente, da perda da biodiversidade e de habitats, que é algo que nos preocupa muito e para o qual nós também trabalhamos ao nível da conservação e da proteção dos habitats. Espero ter respondido, Cátia. Perfeito, acho que está perfeito. Boa, eu queria só ressalvar aqui uma coisa que acho que para nós é muito importante, que é esta questão, eu sei que já disse, mas é colocarmos as pessoas na conservação, e nós fazemos muito isso a trabalhar com as comunidades. Então aqui nesta questão da biodiversidade, Rita, eu acho que era muito giro nós apresentarmos, se calhar, 2 tipos de projetos que fazemos. Eu desafiava-te a apresentar este primeiro. Então isto tem a ver com o consumo responsável do pescado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é importante nós consumirmos pescado por questões de saúde e também porque ao consumirmos pescado estamos a contribuir
para a subsistência económica de muitas comunidades que vivem dessa exploração e, portanto, há aqui também este lado humano que também é importante nós não esquecermos, mas precisamos ser responsáveis quando comemos peixe e marisco. Desta forma, nós como ambientalistas também temos aqui um papel muito importante de dar informação ao consumidor para, de alguma forma, que o consumidor, quando procura este tipo de produtos, o faça de uma forma responsável. E assim, nós desenvolvemos um guia de consumo que existe tanto em formato de papel, como também em formato de website. No website vocês têm mais informação do que no guia em papel, e tem aqui o link para o website, e podem ver então quais são as informações que nós damos para então fazerem uma escolha responsável do peixe e do marisco que querem consumir. Boa. Rita, este é-nos muito especial, não é? Este projeto, queres falar um bocadinho sobre ele? Então, estes 2 projetos que nós temos aqui é um projeto que a Cátia e eu gostamos mesmo muito, que é muito importante para nós, que são projetos que estão em pescas, e o que nós estamos a tentar fazer com estes projetos, e do qual a WWF tem estado muito comprometida em fazê-lo, em tentar levar estas ideias pelo mundo fora, o que nós estamos a tentar fazer em Portugal é pensar uma nova forma de explorar e gerir os recursos naturais marinhos. Então, o que é que nós pretendemos fazer aqui? Em vez de ser o governo ou o Estado que normalmente toma as decisões de quanto é que se pode pescar, onde é que se pode pescar, quando é que tem que se parar de pescar, quem é que pode pescar, o que nós estamos a tentar fazer é pôr toda a gente que tem algo a dizer sobre isto à mesa e falarmos todos em conjunto sobre as questões, sobre os problemas, e tomarmos decisões em conjunto. Desta forma, todas as partes, inclusive os pescadores, como vocês podem ver nestas fotografias, há aqui bastantes pescadores, todos os pescadores fazem parte também da decisão, da tomada de decisão, e podem dar as suas opiniões sobre o que se está a fazer, se é certo ou errado. E por isso acabam por ser mais responsáveis, terem mais noção também das consequências da sua exploração, porque têm os cientistas a trabalhar com eles, e assim formamos uma equipa em que tomamos decisões em equipa. Não é só alguém que na sua secretária toma a sua decisão, às vezes sem ter a real noção do que é que se passa e do que é que estas comunidades pescatórias, os problemas que estas comunidades pescatórias têm no seu dia-a-dia. E por isso nós achamos que isto é uma forma de assegurar que a exploração e a gestão dos recursos naturais marinhos irão continuar por muito tempo e de uma forma muito responsável e muito comprometida e muito envolvida para também juntos salvarmos os oceanos. Espero ter explicado bem, Cátia. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, porque também sabes muito sobre este assunto. Não, acho que é isso mesmo. Queria só aqui acrescentar... Ia dizer que esses projetos específicos, que é o Copesca 2, é especificamente sobre o percebe que é apanhado nas Ilhas das Berlengas, e o outro, que é o Participesca, é especificamente sobre a pesca do polvo no Algarve. Desculpa, Cátia. Não faz mal, perfeito, perfeito. Ia só acrescentar, porque vi também que estavam a comentar sobre isto, a questão da educação, nós tentamos sempre integrá-la nos nossos projetos, porque a educação é feita com todos os públicos que possamos imaginar, desde decisores políticos, crianças, jovens, pescadores, portanto é algo que está sempre muito nos nossos projetos e é por isso que nós gostamos muito destas abordagens dos processos participativos e de integração das comunidades. Estava também a ver aqui a questão das grandes superfícies, nós nos nossos projetos tentamos sempre envolver também esta parte, está bem? Pronto, nós depois também podemos falar um bocadinho mais sobre isso à frente, mas é uma das coisas que nós envolvemos sempre. Tentamos trabalhar sempre com todas as partes. Exato. Diz, Rita, querias acrescentar alguma coisa? Nós tentamos, como a Cátia disse anteriormente, nós achamos que todas as partes devem ser envolvidas e quando falamos de todas as partes,
estamos a falar tanto de pescadores, agricultores, como quem toma a decisão, o governo, a administração pública, os cientistas, as empresas, as outras ONGs. Portanto, nós tentamos mesmo que todas as partes sejam ouvidas, sejam envolvidas, e para assim também todos nós em conjunto percebermos os problemas uns dos outros e procurarmos soluções que façam mais sentido para toda a gente. Bom, obrigada, Rita. Agora vamos avançar aqui para a parte que normalmente apela mais ao coração das pessoas, depende daquilo que chama por nós e daquilo que nós gostamos e que nos faz emocionar, digamos assim, mas a parte dos habitats e espécies normalmente é aquela que as pessoas se ligam muito mais. Então eu aqui perguntava-te, eu sei que já responderam pradarias, boa, perfeito, é um dos habitats com que nós trabalhamos, é um habitat que também está ameaçado. Rita, porquê é que as pradarias marinhas são importantes, em primeiro lugar, e depois já te pergunto sobre os projetos. Ok, boa. Então, aqui, as pradarias marinhas é um habitat perfeito para explicar como é que o oceano pode ter aqui um papel de super-herói para evitar as alterações climáticas, mas também para combater os seus impactos. E então, aqui, nós vemos como as pradarias marinhas conseguem segurar o carbono que está em excesso na atmosfera e fica, então, como este sequestro de carbono é como se fosse raptado e ficasse preso nas pradarias marinhas. São muito importantes para assegurar e manter a qualidade da água das zonas circundantes e tem aqui um papel também muito importante de proteção costeira, em que servem uma espécie de barreira para quando há grandes tempestades, quando há cheias, quando o oceano fica mais descontrolado, aqueles fenómenos extremos que a Kátia falava no início, e também são zonas muito importantes para o aumento da biodiversidade, uma vez que são zonas de proteção, portanto as espécies procuram-nos para proteger-se, para se alimentar, para se reproduzir, e portanto acaba por ser aqui uma zona muito especial também de agregação, vá lá, das espécies e assim assegurar que a biodiversidade aumenta. Rita, e que projeto é que nós fizemos que está mesmo relacionado com esta questão das pradarias? Então, temos aqui um projeto que nós também conhecemos muito bem as duas e também gostamos muito, que se chama Cavalos Marinhos Desconhecidos e que tenta tem aqui duas vertentes muito importantes. Temos a parte da educação, que é a parte da Kátia, e temos também a parte dos oceanos, que é comigo. E então o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos então envolver as escolas de mergulho e explicar-lhes tudo aquilo que sabemos sobre cavalos marinhos, com a ajuda de um cientista, que é um cientista que sabe muito sobre isto também, e a pedir-lhes para eles, quando mergulharem, quando fizerem os seus mergulhos, dizerem-nos sempre que virem cavalos marinhos. Porquê? Porque nós conhecemos muito bem as populações de cavalos marinhos que existem na Ria Formosa, no Algarve, mas não sabemos nada do que se passa das populações de cavalos marinhos ao longo do resto do país. E, portanto, acabamos por não saber se que essas populações estão a aumentar ou diminuir. Estas espécies gostam muito, como podem ver aqui nesta fotografia, que foi tirada ainda por cima por um biólogo marinho também, que nós também conhecemos. Estas espécies gostam muito de viver nas zonas das pradarias marinhas e como falámos anteriormente, que são muito importantes em relação às alterações climáticas. Ou seja, o cavalo marinho funciona aqui como uma espécie bandeira que nos ajuda tanto a perceber o que é que se passa em relação à biodiversidade, em relação aos habitats, etc., mas também também para percebermos em que estado é que estão as pradarias marinhas ao longo do país. E não sei se vocês sabem, mas os cavalos marinhos são um peixe, e apesar de terem este ar aqui assim um bocado alienígena, mas são peixes que não se conseguem mexer muito bem, ficam normalmente no sítio onde se conseguirem agarrar, estão muito quietinhos e deslocam-se muito pouco, portanto ficam muito junto ao sítio onde estão. Pronto, Kátia, não sei se queres fazer mais falar mais sobre os cavalos marinhos, podíamos ficar aqui o resto da tarde. Sim, temos que avançar, não posso, gostava muito, mas todos os habitats são importantes, certo? Portanto, como é que nós também garantimos que podemos fazer alguma coisa para proteger os outros habitats que existem no nosso oceano? Pronto, uma das coisas que nós, e concordo contigo, Kátia, temos todos os habitats são importantes realmente, e há aqui um mecanismo, vá lá, que se costuma usar
para tentarmos proteger os habitats e as espécies que são as áreas marinhas protegidas. Já devem ter ouvido falar de algumas. Por exemplo, aqui na zona de perto de Lisboa, que é onde nós estamos, temos uma muito conhecida, que já foi aqui falada no Q&A, que é o Parque Marinho Luís Saldanha, na zona da Arrábida, por exemplo. Mas existem muito mais, a Ria Formosa, também já falamos, existem muitos mais. E essas zonas são zonas que são criadas para proteger uma determinada área ou um grupo de espécies, porque por alguma razão ou estão em perigo ou porque são realmente especiais e precisamos ter cuidado com elas. Por exemplo, esta fotografia que foi tirada por uma embaixadora nossa, a Silvia Dias, ela mostra corais de profundidade, porque não existem só corais nos recifes de coral, como a gente costuma ver na Austrália e noutros sítios tropicais. Nós temos recifes em profundidade, que são em zonas muito sensíveis e muito vulneráveis e que podem ser completamente destruídas, por exemplo, quando passa uma arte de pesca, e portanto precisamos ter muito cuidado para proteger. Obrigada, Rita. E agora vamos passar aos nossos guardiões do oceano, que são assim super especiais, porque nós também trabalhamos para proteger certas espécies, que são aquelas que normalmente, como eu já disse, apelam ao coração das pessoas. Então, por que é que estes guardiões dos oceanos são importantes, Rita? E que tipo de espécies costumam ser estas? Normalmente são predadores de topo na cadeia alimentar. Portanto, a cadeia alimentar, como vocês sabem, funciona numa lógica piramidal, mas depois com relações tróficas para outras espécies, e normalmente os predadores de topo são espécies que se alimentam de outras espécies e que existem em menor número. Normalmente também reproduzem-se em menor número e demoram mais tempo a reproduzir-se e, portanto, acabam por se tornar mais vulneráveis na sua continuidade da espécie. Estas espécies são mesmo muito importantes para o equilíbrio de todas as outras e, por isso, acabam por regular e equilibrar as cadeias alimentares e também, obviamente, os habitats. Mas as espécies que nós temos trabalhado são... Força! Então temos aqui os tubarões e raias, que o ano passado lançámos, a primeira vez que foi feito um relatório sobre as populações de tubarões e raias em todo o país, Portugal continental e ilhas, e o que nós percebemos é que... Ai, desculpa! E o que nós percebemos é que nós temos muitas espécies de tubarões aí, não vou dizer quantas, já vão perceber porquê. Temos muitas espécies de tubarões em Portugal e que realmente estão ameaçadas por haver demasiada pesca e estão ameaçadas também pelo desaparecimento do habitat. Mas não são só estas espécies que nós também trabalhamos. Tadá! Não sei se sabem, mas o estuário do Rio Tejo, mesmo aqui à porta de Lisboa, Almada, Oeiras e Cascais, é uma zona que é muito visitada por golfinhos e por outras espécies, como o boto, como o roaz, pronto, no entanto, apesar de eles serem visitados já há muitos anos, ninguém sabe exatamente o que é que eles vêm cá fazer, nem se têm vindo mais, têm vindo menos, e nós queremos perceber isso, e por isso agora estamos a tentar estudar os golfinhos que visitam o Tejo, para perceber exatamente se eles vêm cá para se alimentar, se eles vêm cá porque é uma zona calma e querem trazer as crias para elas brincarem e para aprenderem comportamentos sociais que é importante para as suas relações sociais entre golfinhos. Portanto, estamos a tentar estudar isso e esperemos ter resultados em breve para também vos contar e para partilharmos com vocês. Então, já falámos aqui de alguns projetos. Eu agora, se calhar, vou tentar ser assim muito rápida, Rita, que é para termos tempo para perguntas, pode ser? Então, queremos já deixar-vos uma pergunta, que é, daqui a 20 anos, qual é que vocês acham que pode ser o vosso papel para proteger os oceanos? Isto é para vocês ficarem a pensar. Nós queremos ouvir os jovens. E como é que nós ouvimos os jovens? Vou falar assim de 2 projetos que nós temos também, muito focados em educação e empoderamento jovem. Pessoal dos 15 aos 25 anos, se me estiverem a ouvir, isto é um projeto muito giro que vocês podem tentar entrar. Nós abrimos os recrutamentos normalmente em outubro. É o programa Generation Earth, onde nós falamos de cidadania ativa, em que vos damos e capacitamos para liderança ambiental. No fundo, são os novos líderes ambientais que vão criar ações que vão fazer algo pelo planeta
São jovens muito inspiradores e acho que é um projeto muito, muito interessante, porque no fundo a ideia é dar o palco aos jovens, não é sermos nós a falar para vocês, mas dar-vos o palco para vocês falarem e dizerem aquilo que vos preocupa. Outro que nós temos, mais ligado à literacia mesmo do oceano, é o Clube dos Heróis dos Oceanos, que trabalha muito a cidadania ativa e afetiva, portanto temos a questão da cidadania ativa sempre, e a afetiva é a tal questão da ligação emocional que eu já vos falei várias vezes neste webinar. E aqui é um clube de alunos do 7º e 8º ano, que estamos a desenvolver numa escola em Almada, e onde trabalhamos os temas dos oceanos que eles escolhem, são eles que selecionam, está bem? Portanto, é algo muito, muito interessante. Eles depois também vão organizar um ciclo de tertúlias, vão contactar com profissionais do oceano, são coisas muito, muito giras e de empoderamento sempre, eu acho que é muito importante. Rita, eu se calhar agora sugeria que tu lançasses um último desafio às pessoas que nos estão a ver. Ok, então, há bocadinho falámos dos tubarões e o que nós vamos percebendo é que há muita gente que não sabe que existem tubarões nas nossas águas. E existem até muitas espécies. Então, nós que queríamos desafiar-vos era vocês tentarem descobrir quantas espécies é que existem em Portugal, continental e ilhas, e tentarem divulgar isso na vossa escola. Pensámos que poderia ser sobre a forma de um cartaz, mas também pode ser outra, não é, Kátia? Mas achámos que seria importante vocês tentarem saber mais sobre o assunto e tentarem partilhar na escola com os vossos colegas e com o resto dos professores, etc., para que mais pessoas, e sempre nesta lógica aqui também para passar a palavra, mais pessoas saibam que existem tantas espécies de tubarões e como eles são importantes para os nossos oceanos, não só em Portugal, mas em todo o oceano. Perfeito, vamos estar atentos a este desafio, está bem? Obrigada, temos aqui uma foto da nossa equipa. Eu estou ali, mas estou escondida, estou dentro do panda, só para que vocês saibam. Mas pronto, temos aqui a nossa equipa, esperamos que tenham gostado. Se tiverem questões... Muito obrigada, Kátia Nunes e Rita Sá, pela vossa interessante apresentação. Relembro que podem colocar questões na caixa de mensagens QIA ou digitalizar do Code. A partir de agora está disponível no bate-papo um link para cada participante aceder e responder à questão. Numa palavra, como vejo o oceano no futuro? Podem também usar o telemóvel para responder à questão. Já recebemos várias questões. Deve limpar-se as algas sargaço quando dão à costa? Desculpa, Daniel, podes repetir? Deve limpar-se as algas sargaço quando dão à costa? Ok. Respondo eu, Kátia? Pronto. Quer dizer, há uma prática de se limpar, mas ancestralmente até o que se fazia usava-se esse sargaço, desculpem, para fertilizar os campos. Era algo que era muito usado pelos agricultores que viviam em zonas perto do mar. No entanto, como é natural, o facto de virem os sargassos ter à costa, eles poderiam ficar na praia e irão ser integrados pelo ecossistema. Isso faz parte, não é mau ficarem na praia. Às vezes cheira um bocadinho mal, às vezes não é muito agradável de pisar, mas faz parte da natureza. Muito obrigado, Rita, pela sua resposta. A seguinte questão é: pode explicar o sequestro do carbono? Queres que respondeu, Rita? Ok, pronto. Então, esta questão do sequestro de carbono pode existir várias formas, mas, por exemplo, se nós ligarmos às pradarias marinhas, as algas são plantas, não é? Portanto, elas fazem fotossíntese. O que é que elas retêm para dar oxigênio? Dióxido de carbono, certo? Esse dióxido de carbono depois pode ser acumulado através das raízes e fica no solo onde elas estão, ok? No fundo é isto. Depois nós estivermos a pensar, e isto é algo que nós falamos muito na biologia marinha, existe um termo muito interessante, depois não sei se a Rita também quer falar sobre isto, que é a neve marinha, que depois está muito ligada a esta questão do fluxo de carbono e dos fundos dos oceanos, e que é por isso que eles são tão importantes. Todos os animais são matéria orgânica, certo?
Portanto, por exemplo, uma baleia, nós falámos da questão das fezes, do cocó da baleia, mas uma baleia, quando morre, vai até ao fundo, ok? Portanto, esse carbono acaba por ser transportado ao longo de toda a coluna de água até ao fundo e também fica retido. E os fundos oceânicos também são altamente importantes nesta questão do sequestro de carbono. Não sei se me expliquei bem, se ficaram com dúvidas, mas se ficaram, por favor, digam-nos, está bem? Rita, queres acrescentar alguma coisa? Perfeito, foi perfeito. Ok. Muito obrigada, Kátia. Considerando a subida do nível do mar, o que vamos fazer para proteger as áreas costeiras? Ok, eu normalmente nesta parte, Rita, depois também te passo a palavra, mas eu acho que é sempre importante nós pensarmos de uma forma preventiva, apesar de se calhar em algumas situações já não ser possível, mas quando, eu não sei se estão a pensar na questão de estruturas artificiais para prevenção do avanço da água, por exemplo, ou de questão de dragagens, termos de tirar areias para colocar noutros sítios. Pronto, isso é uma parte muito técnica, muito específica, que tem sempre impactos e à qual eu não estou habilitada para responder porque não tenho conhecimento suficiente. Mas eu acho que é sempre importante esta parte da gestão preventiva. Nós pensamos nestas questões de uma forma preventiva, mas não sei se a Rita tem assim alguma ideia mais prática que possamos mesmo aplicar. Há aqui algumas coisas que poderíamos, e que até falámos quando falámos, por exemplo, das pradarias marinhas, que como as pradarias marinhas e outros habitats, por exemplo, os chapais, os estuários, são importantes em termos da defesa costeira, não é? E aí acho que realmente é importante nós pensarmos na questão preventiva, como a Kátia estava a dizer, e se nós trabalharmos e apostarmos realmente no restauro destes habitats, iremos contribuir para que fenómenos extremos como a subida do nível das águas sejam menos sentidos por nós, pelos humanos e também pelas outras áreas que são impactadas por elas. Portanto, eu diria que a um nível preventivo seria muito importante apostarmos no restauro destes habitats para termos cada vez mais e mais saudáveis e mais funcionais nestas zonas e pronto, e assim não termos tanto impacto. Muito obrigado às duas por terem respondido. A próxima questão é: podem explicar qual é a relação entre as alterações climáticas e a acidificação do oceano? Sim, então, eu falei-vos há bocado, porque acho que isto é uma forma muito prática de nós conseguirmos perceber, mas falei-vos há bocado do impacto da acidificação, não é? Por exemplo, nas conchas, ok? O que acontece aqui é que existe uma alteração, devido ao aquecimento da água, existe uma alteração do pH da água. O pH fica mais ácido e as espécies não estão habituadas a viver numa zona em que o pH seja mais ácido. Era o mesmo que nos alterarem a constituição do ar que nós respiramos, ok? Nós não estamos adaptados, certo? Teríamos que evoluir, e isso pode demorar muitos anos para nos conseguirmos adaptar, ou teríamos que tentar migrar para outra zona, que imaginem, se é o ar que nós respiramos é um bocadinho difícil, e no oceano não há barreiras, portanto acaba por ser a mesma questão, está bem? É o aquecimento que provoca uma alteração do pH, é uma reação química que ocorre na água, também fica mais ácido, tem impactos principalmente em animais que têm esta constituição do carbonato de cálcio. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é: a nível da legislação relativa às alterações climáticas no nosso país, o que consideram que faz falta? Ok, então, esta parte aqui mais da legislação é mais comigo. Então, o que se tem tentado fazer é tentar, por um lado, mitigar quer dizer evitar as alterações climáticas, portanto tentar pensar em medidas que se tente evitar então que haja mais alterações climáticas e por outro lado tentar combater os impactos que já conhecemos e que já estamos todos a sentir. Nesse sentido,
nós temos vários níveis de legislação. Temos principalmente legislação europeia, que vem da União Europeia, e que depois cada Estado-membro tem que adaptar e tem que pôr na sua legislação nacional, como também depois temos legislação nacional e decisões que o próprio governo português toma e que são decididas. O que é que nós achamos que falta? Falta realmente uma real aposta ao nível do restauro dos habitats, como eu vos estava a falar há bocado, dos chapais, os estuários, as pradarias marinhas, e falta realmente uma grande aposta ao nível da conservação da natureza. Sentimos que há muitas intenções, muitas vezes achamos que são intenções que são bonitas de ser ditas, mas depois, concretamente, não existem nem recursos financeiros, nem recursos humanos, nem uma legislação, políticas públicas, neste caso, que sejam direcionadas e apostadas para estas áreas. E nisso sim nós sentimos realmente que há aqui uma grande falta, uma grande ausência e uma grande falta de aposta do nosso governo, mas não só, também ao nível da União Europeia. Obrigada pela resposta. Qual é o papel da vossa associação junto dos decisores políticos? Falo eu também? Vai. Então, nós temos, o nosso trabalho tem muitos níveis e muitas áreas. Como vocês viram, há aqui estas áreas que nós mostramos, são aquelas áreas que até se calhar são aquelas que parecem mais engraçadas, mais giras, mas temos um trabalho muito grande de bastidores que não aparece muitas vezes, não tem direito a fotografias bonitas, nem espécies bonitas, e que é um trabalho em que nós temos muitas reuniões, muitos documentos que nós temos que trabalhar, muita legislação que nós temos que ler, muitos relatórios que nós temos que ler, e o que é que nós fazemos? Nós tentamos pegar em todo o conhecimento científico que existe sobre determinado assunto, para termos a nossa própria opinião sobre esse assunto, e com essa opinião nós vamos ter com os decisores e tentamos lhes mostrar o que é que deve ser feito, o que é que nós achamos que deve ser feito, o que é que a ciência nos mostra que deve ser feito. E, portanto, assim nós tentamos traduzir toda esta linguagem mais científica e mais técnica numa linguagem para os decisores, que eles próprios, a maior parte das vezes, também não são cientistas e também não sabem, não percebem tão bem o que é que lá está dito, então nós tentamos traduzir isso numa linguagem mais simples para os decisores, para eles depois também tomarem uma decisão mais acertada e mais baseada na ciência, mas por outro lado também tentamos passar essa informação para os consumidores, para o cidadão, para as empresas, para também eles nos ajudarem a termos uma voz comum e mostrarmos que não somos só nós que somos ambientalistas que defendemos isto. Nós defendemos isto porque somos representantes da sociedade e de alguma forma estamos a ter uma voz, estamos a ser uma voz, mas que é uma voz que vem de outros também. E, portanto, por isso é que nós temos tantas petições e tantas coisas que estão a acontecer, que é para nós mostrarmos aos decisores que o que nós estamos a dizer não é apenas dito por nós, mas por toda a gente. Só para acrescentar uma coisa, esta questão dos decisores, nós também tentamos envolver sempre os jovens nesta parte mais política também, ouvir a opinião deles e trazê-los connosco, sempre que é possível, neste tipo de reuniões, está bem? Porque achamos que é muito importante. O mesmo fazemos, por exemplo, com os pescadores quando temos os nossos projetos. Exato. Ou seja, em determinados assuntos, nós pegamos nas pessoas que de alguma forma podem ter aqui uma voz mais importante e que podem ser mais representativas daquele assunto para mostrarem aos decisores que realmente isto não somos nós apenas que dizemos, é um grupo de pessoas alargado e que estamos todos preocupados com aquele assunto e queremos uma decisão tomada. Sim, até porque isto é muito importante. Como ONG, como organização não governamental, nós representamos a sociedade. Portanto, para nós é sempre muito importante que isso esteja sempre presente em tudo o que nós fazemos, está bem? Obrigado. Não se esqueçam, às pessoas que estão a ver, de responder à questão que está no bate-papo. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará disponível na página do Estudo em Casa, assim como a gravação deste webinar. O link da página será colocado no bate-papo.
Estamos a acabar, mas antes gostaríamos de perguntar primeiro à Cátia Nunes e depois à Rita Sá. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Olha, eu gosto muito da palavra união, porque eu imagino o oceano, e o oceano não tem barreiras, não é? O oceano une todos os continentes. Para mim é união. E também me lembro uma coisa que eu tento trazer sempre para o meu trabalho, a educação, que é justiça ambiental, justiça social, que andam sempre de mãos dadas. Portanto, para mim, união. Rita. Olha, a palavra que me ocorre é partilha. No fundo, nós somos do oceano, o oceano também está em nós, não é? Nós somos 70% de água, portanto, de alguma forma também somos oceano. E eu acho que é aqui uma partilha que todos nós temos. Nós não vivemos sem o oceano, e podemos ter um papel preponderante para que o oceano seja mais saudável, porque nós também precisamos dele, não é? Portanto, há sempre aqui uma ligação. É sem dúvida como a Cátia estava a dizer, não há barreiras entre nós e o oceano, e por isso acho que é muito nesse sentido que nós temos que pensar. Obrigado. Em nome de toda a equipa, agradecemos a participação das convidadas e de todos os que estiveram a assistir. Esperemos que este webinar vos tenha inspirado a agir em defesa do oceano. Contamos com todos no próximo webinar, que será no dia 20 de abril, à mesma hora. Obrigada e até breve!